Bom, é o seguinte, meu nome é Matheus Mendes, eu tenho uns 20 e poucos anos de experiências com Deus, já fiz com relação a servir a Deus de tudo um pouco, mas das coisas que eu mais fiz, ensinar e trazer mensagens a respeito das coisas de Deus é no que eu mais ocupei meu tempo. Depois de 20 anos de atividade, servindo ao reino de Deus aqui nessa terra, e depois de 4 anos, mais ou menos, longe disso, hoje eu estou voltando de um jeito diferente, né? De um jeito mais íntimo, mais prático, que é gravar um vídeo, né? E a partir desse primeiro começar a gravar uma série de vídeos com mensagens a respeito das coisas que Deus fez na minha vida, que Deus me permitiu conhecer e que eu vejo como importante e interessante compartilhar com todos. Então, e sabendo que a melhor forma de fazer isso é através da internet, que chega não só para aqueles que falam português assim como eu, mas também pode ser traduzido para outros idiomas e tal. Então eu tive essa ideia. Como voltar a fazer isso depois de tantos anos sem fazer, né? Sem trazer uma mensagem, né? Eu acho que o jeito mais simples é sentar, ligar a câmera e começar a fazer. E como é o mais prudente na vida de quem serve a Deus, pedir orientação e esperar que essa orientação venha. E ver de uma forma simples no meu coração, na minha mente, tudo foi se organizando nesse sentido para que chegasse nesse dia de hoje eu conseguisse trazer essa mensagem, né? E eu queria falar sobre fé. Em tempos como a gente vive, não só esse vídeo, mas eu me proponho a trazer uma série de mensagens sobre fé. Então, se você quiser ouvir sobre fé, eu vou falar sobre fé, né? Mas eu não vou falar de um jeito tradicional, convencional, eu vou falar da fé experimentada, da fé vivida. Eu vou falar da fé diferente de como ela é tratada no púlpito, porque eu vejo que em todas as religiões, não só cristãs, a fé ela é tratada com certo distanciamento, né? E isso do ponto de vista intelectual, né? Porque às vezes se fala muito difícil de fé, ou se fala fácil demais, não se acha um equilíbrio muito bom para falar de fé, né? A gente usa o que a gente tem de conhecimento, a gente usa os insights que a vida vai nos dando, as experiências, e vai tratando de fé. Mas eu queria falar de fé por causa da fé e pela fé, né? Eu acho que vai ser algo muito bom, né? Eu não vou procurar me estender, vou trazer uma mensagem, assim, um versículo da Bíblia cristã, que é a minha base, apesar de conhecer um pouco suficiente das demais, mas eu queria tratar do meu ponto de vista e daí a gente vai explorando. O versículo de hoje é Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver, né? A primeira coisa que eu queria dizer a respeito de fé é que a fé é uma força, né? A fé é uma força. E quando eu digo que a fé é uma força, a fé é algo que faz acontecer. Se a sua fé não faz algo acontecer, não é fé. É alguma outra coisa bolada na sua cabeça, mas não é fé. A fé é uma força, né? Se você disser que você tem fé, você tem força. Se você disser que você não tem fé, você não tem força. Então a fé é uma força, mas a força para quê? A força para realizar alguma coisa que é difícil ou mesmo uma coisa fácil. É preciso ter fé para tudo que se exige força nessa vida. Fé para trabalhar, fé para se relacionar, fé para acreditar. Tem uma diferença entre ter fé e acreditar que a gente vai entendendo, mas a fé é uma força, né? Então, se você já pensou se você é uma pessoa de fé, você tem que pensar se você é uma pessoa forte, se você é uma pessoa que tem força, né? Ou você é uma pessoa que precisa de fé, então você ao mesmo tempo está dizendo que precisa de força.
Então a fé é essa força. Para quê? Para várias coisas. Mas a primeira coisa que você precisa entender é isso. Eu sou uma pessoa de fé. Tá com base em quê? Com base em cumprir comportamentos da sua religião, com base a ter esperança em alguma coisa, com base em ter uma fé em Deus, né? Que você acredita que tem. Tá, esquece tudo isso aí. A fé é uma força. Se você é uma pessoa forte, diante de situações que exigem força, você tem fé. Se você é uma pessoa que, diante de adversidades ou até coisas naturais, se sente fraco, é falta de fé. Tá? Mas aí se resume, então, se alguma coisa muito ruim acontece, ou eu não consigo evitar porque eu não tenho fé, então eu não tenho força. Não. Primeiro ponto é que a fé é uma força. Agora a gente vai entender o que é essa força, essa fé. Segundo ponto, a fé, além de ser uma força, a fé é um poder, né? E não é um poder como nesses filmes de super-heróis que a gente vê o pessoal soltando raio pelos olhos, ou super força, capacidade de voar, se bem que até seria legal, mas não é isso. A fé é um poder. E o que é o poder? Poder é a capacidade real de realizar, ou de participar de algo, ou fazer algo acontecer, né? Então a fé é esse poder. Se você quer ser uma pessoa de fé, você é uma pessoa de poder, você é uma pessoa que pode, é uma pessoa que consegue, é uma pessoa que tem condições, ou que consegue criar condições para conseguir ser alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Então a fé é uma força e a fé é um poder. A fé é um poder no sentido de uma capacidade de realizar. É ter o poder, não apenas achar que você tem. Muita gente acha que tem fé, acha que é forte, mas essa fé e essa força não são capazes de realizar algo, não dá poder, né? Não dá autoridade para ela fazer alguma coisa. Então a fé é força, a fé é poder, né? A fé também, em terceiro ponto, a fé é um conhecimento, né? Quando eu tenho fé, e uma coisa que deve ser acertada, eu não posso dizer, ou não é inteligente dizer que eu tenho fé em Deus, que não é o propósito que eu apenas creia nele, tenha uma fé em Deus, ele lá realizando as coisas para mim e eu aqui recebendo, né? Nós como pessoas criadas por Deus, nós somos chamados a, como até a própria Bíblia cristã diz, a sermos semelhantes a ele, né? Não com relação aos seus aspectos divinos e perfeitos de autoridade, de governo, mas com relação à nossa estrutura como pessoa. E uma das coisas é entender quem é Deus. Então, a partir do momento que eu tenho força e que eu tenho poder para realizar e eu entendo quem Deus é, eu não tenho apenas fé em Deus, que é algo importante, mas eu tenho a mesma fé de Deus. Então, o que é a mesma fé de Deus? É a mesma certeza, o mesmo poder e a mesma força, e a minha vida está alinhada com os propósitos dele. A minha vida está alinhada com o jeito dele de ver as coisas. A minha vida está alinhada com os propósitos dele para o mundo externo e para o meu mundo particular e para a minha relação com esse mundo. Então, quando eu estou alinhado com Deus, a partir do momento que eu conheço o quê? Conheço o seu caráter, conheço os seus planos, conheço aqueles que ele me permite que sejam revelados, ou pela iluminação do caminho da minha vida para eu entender o que ele quer para mim, né? Ou às vezes apenas uma consciência ou uma segurança que eu tenho por saber que eu confio em Deus por conta do seu caráter bom. Se ele é bom para a minha vida, ele tem poder, ele tem força, ele sabe que tudo que vai acontecer na minha vida é com um propósito. Então eu confio, me firmo em cima desse propósito, porque eu conheço Deus que está realizando tudo isso, eu sei que ele está no governo de tudo. Isso é ter fé de Deus e ao mesmo tempo também ter fé em Deus, mas é conhecê-lo. Então a fé é um poder, a fé é uma força e a fé é um conhecimento. A gente pode depois esmiuçar mais isso adiante, né? E por último, né, desses pontos aí, a fé é uma dádiva, a fé é um presente, a fé é algo que nos foi dado graciosamente. Nós havíamos rompido no sentido de sermos pessoas com esse Deus de força, de poder, e nós perdemos esse contato e essa relação e, portanto, esse conhecimento de Deus. Isso nos foi devolvido através de Jesus, através do Cristo, né? Essa reconexão, essa conexão redentiva nos trouxe de volta a termos a possibilidade de ter força, poder e conhecimento por meio dessa graça advinda de Deus. Então, o que tudo isso quer dizer? O que isso muda a minha vida? Se eu sou uma pessoa forte,
se eu tenho poder para realizar, e se eu conheço aquele que me deu essa força e esse poder e respeito o processo em que eu sou dependente e que ele agiu com graça sobre mim, e tudo isso me foi atribuído não por mérito, pelo contrário, apesar de mim, eu vivo bem, eu vivo em paz, eu vivo tranquilo, eu exerço a minha fé na minha caminhada. Eu sou uma pessoa, portanto, que caminha pela fé e não por vista. Eu não preciso me preocupar com o que eu vejo, e sim, eu me preocupo com aquilo que eu conheço de Deus, com o poder que Ele me permitiu para agir ou não naquela situação e na força que Ele me deu para enfrentar ou para resistir às adversidades. Então, portanto, em Deus eu sou uma pessoa completa. Então, o objetivo dessa primeira mensagem é esclarecer isso. O que é ter fé? Ter fé é entender que eu sou forte, né? Em todas as situações, nas naturais, nas sobrenaturais, naquilo que eu entendo ou não entendo. Entender que eu tenho um poder tanto sobre mim como que age através de mim. Eu tenho essa fé, essa força, eu consigo realizar. E tudo isso está transcrito por meio daquilo que Jesus disse nos evangelhos e toda a estrutura que compõe o que a gente tem por conhecimento do que é a palavra de Deus, né? Então eu tenho essa força, eu tenho esse poder, eu conheço o Deus para quem eu oro, eu conheço o Deus para quem eu peço as coisas, eu conheço Deus para quem eu erro, para quem eu peco. Mas, por mais que eu cometa erros, eu sei para quem, ou na relação com quem eu estou cometendo esses erros, então eu consigo ser corrigido, porque existe, portanto, uma conexão nova pela fé com esse Deus. Então, fé é uma relação com Deus, através do conhecimento de quem Ele é, e portanto eu vou conhecendo quem eu sou, através do poder dele sobre mim, o poder que Ele me permite ter, ou seja, a capacidade de realizar. Se Deus sabe que aquilo que é bom, eu também, se Deus sabe que aquilo é bom, e eu também sei que aquilo é bom, em concordância com Deus, e eu tenho fé para acontecer, aquilo acontece. Se estou alinhado, se eu estou antenado, se eu estou na mesma rede de Deus, de sinal, as coisas acontecem. Se eu não estou, as coisas não acontecem. E como é que eu faço isso? Através da força, através do esforço, através de me manter na posição dessa conexão com Deus, dessa conexão redentiva e essa conexão relacional com Deus. Então a fé é o firme fundamento, como a gente leu em Hebreus. Quer dizer, a base para todo tipo de vida é a fé, né? Seja qual for a sua nomenclatura de Deus, ou qual for o seu entendimento sobre o que é Deus, a gente inerentemente tem um conhecimento a respeito de algo maior do que nós, que cuida de nós. Isso aí faz parte da do nosso ser mais íntimo, mais ontologicamente conhecido. Ontologia é o estudo a respeito da essência do ser, né, da criação do ser. Então, quando eu disse ontologicamente, é nesse sentido. Lá no fundo, a gente sabe que a gente foi criado por algo, alguém que a gente chama de Deus, né? E sabendo disso, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Tudo que você tem na sua vida, você conquistou por força, por poder, por conhecimento e por graça. A gente vê que secularmente muitas vezes é ensinado a gente a ser grato, né? Gratidão, hashtag gratidão e essas coisas, que é muito importante, mas a gratidão, vamos dizer, é bem raso diante do que significa a graça de Deus. Ser grato a Deus por esse cuidado que Ele tem, por essa permissão de vivermos e esse cuidado que Ele tem nos nossos dias. Então, assim, eu quero ser uma pessoa de fé. Ou o que é fé? Fé é ter consciência de que a fé é uma força, que é um poder, que é algo muito sério, pode ser usado, que está à disposição daqueles que estão alinhados, né, com Deus, com o seu propósito, com a sua natureza, com a sua essência. E ela é firmada através de um conhecimento de quem Ele é. E esse conhecimento só vem através de um relacionamento. Quer dizer, o conhecimento vem através de um relacionamento. Então, se você quer ter uma vida com Deus, ou uma vida melhor, ir lá no meio do caminho encontrar Deus, que eu não aconselho você já ir direto para Deus, que assim, é mais prático, né? Não que vai ser mais fácil, mas é mais prático, entendendo, né, Deus como o propósito maior de todas as coisas. E isso dá para difundir mais adiante, dá para falar mais sobre isso mais adiante. Mas se você quer ter fé, ou se você tem dúvidas sobre se você é uma pessoa de fé, pense o seguinte: eu sou uma pessoa forte, eu tenho poder para realizar alguma coisa, eu conheço Deus, eu tenho buscado conhecê-lo, eu tenho consciência de que a minha vida é um presente, é uma dádiva. Se você pensar a respeito dessas 4 coisas, isso já é um começo para você ter uma avaliação de que tipo de pessoa você é e que tipo de fé você tem. Então esse é o meu conselho nessa primeira mensagem.
Perceba qual é a sua força, qual é o nível da sua força. Perceba o quanto de poder de realizar você tem na sua vida, quão dependente você é de coisas que não são Deus, que não tem a ver com Deus, e o quanto você depende de coisas por causa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, lembre que se você tem consciência de que é Deus quem está realizando as coisas ou que realiza as coisas, não está acontecendo por sua causa, né? Porque você não está tendo esse terceiro elemento, que é o do conhecimento, né? A relação com Deus nos permite conhecer em partes, pela nossa limitação humana, algumas coisas que Deus faz, entender alguns porquês, ou mesmo aceitar algumas coisas que não tem porquê momentaneamente, mas que no futuro próximo provavelmente serão explicados. Então é isso. Essa primeira mensagem fala de fé. Eu vou procurar tratar em outras mensagens, lembrando que a fé é uma força, né? A fé é um poder, a fé é um conhecimento e a fé é uma dádiva, a fé é um presente. Se você quer ser uma pessoa de fé, ou quer se aventurar não, parece meio irresponsável. Se você quer embarcar nessa caminhada, nessa jornada para entender um pouco mais sobre fé, continue acompanhando minhas mensagens, que dentro de alguns dias vão surgindo outras e outras e outras. Acompanhe essa sequência pela descrição ali que eu vou colocar, a mensagem de fé 1, 2, 3, segue essa sequência e dando certo e sendo uma semente de fé, de força, de execução, de poder, entendendo que é algo que Deus se agrada, alinhado com ele e usando dessa graça de ter uma relação com Ele de muitos anos, né? Eu estou exercendo a minha fé e quero que você, que vê essa mensagem, exerça também. Que essa primeira mensagem tenha sido produtiva para você e a gente se vê na próxima falando um pouco mais a respeito de fé.